Imagine uma seleção que conquistou mais Copas do Mundo do que qualquer outra. Uma seleção que revelou lendas como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Uma equipe que transformou o futebol em arte e encantou gerações inteiras ao redor do planeta. Mas você sabia que a história da seleção brasileira também é marcada por tragédias, derrotas dolorosas e momentos que mudaram para sempre o futebol mundial? Fique até o final, porque hoje você vai conhecer toda a trajetória da única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. E já deixa nos comentários, qual foi a maior seleção brasileira de todos os tempos? A de 1970, 1982 ou 2002? Nesse mês especial de Copa do Mundo, o canal Futsal vai contar a história de todas as seleções que estarão presentes no Mundial de 2026. E começamos justamente pela maior campeã da história, a seleção brasileira. Mas antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos conteúdos incríveis todos os dias. Vamos viajar por mais de 100 anos de história. A seleção brasileira nasceu oficialmente em 21 de julho de 1914. Seu primeiro jogo foi contra o Exeter City, da Inglaterra, marcando o início de uma trajetória que mudaria para sempre o futebol mundial. Poucos anos depois, em 1919, o Brasil conquistou seu primeiro grande título internacional, o Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. O herói daquela conquista foi Friedenreich, um dos primeiros grandes craques da história do futebol brasileiro. Mas o caminho até o topo ainda seria longo. Nas Copas de 1930 e 1934, o Brasil teve campanhas decepcionantes. Já em 1938 surgiu um sinal do que estava por vir. Com Leônidas da Silva brilhando, a seleção terminou em terceiro lugar e mostrou ao mundo que estava pronta para competir com os gigantes. Pergunta para você. Você já tinha ouvido falar de Leônidas da Silva, o Diamante Negro? Responda aqui embaixo. O drama do Maracanaço. Em 1950, o Brasil recebeu sua primeira Copa do Mundo. Tudo parecia perfeito. Jogando em casa, diante de quase 200 mil torcedores no Maracanã, a seleção precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser campeã. Mas o impossível aconteceu. O Uruguai venceu por 2-1 e provocou o maior trauma da história do futebol brasileiro. O episódio ficou eternizado como o Maracanaço. A derrota foi tão impactante que a tradicional camisa branca foi abandonada. Foi então que nasceu a lendária camisa amarela que conhecemos hoje. E você? Acha que o Maracanaço foi mais doloroso que o Mineiraço de 2014? Comente sua opinião. A Era de Ouro, de 1958 a 1970. Depois da dor veio a glória. Em 1958, surgiu um jovem de apenas 17 anos chamado Pelé. Ao lado de Garrincha, Vavá e Didi, ele ajudou o Brasil a conquistar sua primeira Copa do Mundo. A final terminou 5-2 contra a Suécia. O mundo conheceu o futebol arte. Em 1962, mesmo sem Pelé em grande parte da competição, Garrincha assumiu o protagonismo e conduziu o Brasil ao bicampeonato. Mas em 1966 veio uma grande decepção. A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos. Quando muitos acreditavam que a era brasileira havia acabado, surgiu uma das maiores equipes da história do futebol. A seleção de 1970. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto Torres formaram um time considerado por muitos como o melhor de todos os tempos. Na final, o Brasil derrotou a Itália por 4-1. O tricampeonato estava garantido. E a taça Jules Rimet passou definitivamente para as mãos brasileiras. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. O longo jejum. Após 1970, o Brasil passou por um longo período sem títulos mundiais. A seleção de 1982, comandada por Tele Santana, encantou o mundo com Zico, Sócrates, Falcão e Júnior. Muitos consideram aquele time um dos melhores que nunca conquistaram uma Copa. Mas a Itália de Paolo Rossi acabou eliminando o Brasil em uma partida histórica, conhecida como Tragédia do Sarriá. Pergunta rápida. Você trocaria o futebol bonito de 1982 por um título mundial? Escreva sua resposta nos comentários. O Tetra e o Penta. Depois de 24 anos de espera, o Brasil voltou ao topo. Na Copa de 1994, Romário e Bebeto lideraram a seleção rumo ao tetracampeonato. A final contra a Itália foi decidida nos pênaltis. E Dunga levantou a taça. 4 anos depois, em 1998,
O Brasil chegou novamente à final, mas foi derrotado pela França. Então veio 2002. A redenção. Com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e o comando de Felipão, o Brasil conquistou seu 5º título mundial. Ronaldo marcou 2 gols na final contra a Alemanha. O Brasil se tornava oficialmente o maior campeão da história das Copas. Anos recentes. Nos anos seguintes, a seleção viveu momentos de altos e baixos. Vieram as eliminações em 2006, 2010 e o traumático Mineiraço de 2014, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7-1. Um dos capítulos mais dolorosos da história do futebol mundial. Em 2019, o Brasil voltou a conquistar a Copa América. Mas nas Copas de 2018 e 2022, o sonho do hexacampeonato terminou nas quartas de final. Nos últimos anos, a seleção passou por mudanças profundas até a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Agora, a esperança está renovada para a Copa do Mundo de 2026. Conclusão: a história da seleção brasileira é muito mais do que títulos. É uma história de superação, glórias, lágrimas, heróis e momentos eternos. De Pelé a Neymar, de Garrincha a Vinícius Júnior, de 1958 até os dias atuais. Uma trajetória que ajudou a transformar o futebol no esporte mais apaixonante do planeta. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi a maior seleção brasileira de todos os tempos? A de 1958? A de 1970? A de 1982? Ou a de 2002? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like agora mesmo, compartilhe com seus amigos apaixonados por futebol e se inscreva no canal Futsal. Estamos contando a história de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, e você não vai querer perder nenhum episódio. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada rumo ao Mundial. Nos vemos no próximo vídeo.